Acho que a primeira questão que eu gostaria de fazer é sobre a sensação, sentimentos que de certa forma permeiam essa edição da Mostra Tiradentes. Porque, vamos lá, em 2020 ela existiu presencialmente, mas a extensão em São Paulo já foi à distância por causa da pandemia. 2021 a mesma coisa e 2022 por conta, né, de uma variante do coronavírus precisou em cima da hora cancelar, né, a edição presencial. Então, como é chegar em 2023, bem no início deste ano, com a possibilidade de finalmente voltar às atividades presenciais aqui em Tiradentes? Olha, está sendo um momento histórico quase que inacreditável, né? Porque a gente lidar com esse cenário pandêmico é sempre incerto, né? Então a gente começa a produzir o evento com muita antecedência e a gente nunca sabe se vai estar lá. Ficou essa interrogação, porque foi traumatizante de 2022, uma semana antes do evento a gente ter que suspender. Mas estar aqui, eu acho que está sendo um momento revigorante, né, do encontro, da gente poder viver essa temporada audiovisual, essa troca presencial. Eu acho que tudo se complementa, né? O digital tem o seu valor, né, tem o seu diferencial, tem o alcance, né, que é um dos dados principais, mas estar presencialmente e viver os filmes, debater, encontrar quem faz, quem pensa, quem divulga, o público está sendo muito rico. E uma das, talvez a temática principal defendida pelos curadores é cinema mutirão. Eu não sei se ainda o balanço está concluído, mas como foi em relação à presença do público no cinema? Eu sei que essa chuva que está acontecendo aqui em Tiradentes talvez tenha comprometido um pouco as sessões lá na Cinepraça, mas pelo menos na Cinetenda que eu estive todos os dias esteve lotado, né? Como que foi as expectativas do retorno do público às salas de cinema presenciais? Olha, eu acho que a gente está com uma presença grande, não só do público, mas dos realizadores, né? Todos os filmes têm representante. Sim. Acho que todo mundo veio aqui abrir esse calendário audiovisual, conhecer esse cinema brasileiro, poder se reencontrar. Mais uma vez, eu acho que Tiradentes mostra a força que tem para o cinema brasileiro. Então, acho que essa presença do público, né, lotando as sessões, a demanda pelas oficinas, né, a vontade de estar no debate, de conversar. A gente vê todo mundo um pouco sedento, né, dessa cultura brasileira que estava isolada, né, cada um vivendo no seu estado, no seu limite geográfico. E a gente vê aqui uma expansão e esse encontro realmente do público com o cinema brasileiro. Algo muito importante de enfatizar também é que essa edição trouxe a carta de Tiradentes. Tivemos, né, um evento para a imprensa e outros convidados, mas eu quero perguntar a você sobre como se deu um pouco mais os bastidores em relação à elaboração desse documento até a sua, enfim, né, construção. Então, a ideia de fazer um fórum, ela surge na Mostra CNBH, quando a gente faz em setembro, que a gente começa a falar de mercado, começa a falar do comportamento pós-pandêmico, das salas vazias de cinema, que ainda não tinha voltado o público para a sala, o que estava acontecendo. Então, foi um momento da primeira reflexão que a gente teve. A gente fez um ciclo de debates internacionais, trazendo, inclusive, vivências de outros países. E aí a gente falou, bom, onde que a gente vai continuar essa discussão, entendeu? E a gente pensou, então vamos continuar em Tiradentes, porque lá nós vamos focar no cinema brasileiro. A gente ainda não sabia se seria sob o novo governo ou se não seria, mas a gente teve ali a certeza de que era necessário que essas discussões fossem aprofundadas com foco ou no novo ciclo do audiovisual ou como que a gente se manteria mais 4 anos. Então ela começa a ser amadurecida a partir de outubro, quando foi em novembro, ainda sobre um cenário que a gente nem sabia se o evento ia existir, seja do ponto de vista orçamentário, seja do ponto de vista pandêmico, mas eu tive que ali, naquele momento, assumir a vontade de fazer e começar a organizar, porque desde o primeiro momento seria um fórum colaborativo, né, a partir de uma iniciativa da Universo, quer dizer, não tinha nenhum apoio governamental para que esse fórum acontecesse. E a gente conseguiu de imediato, à medida que eu fui entrando em contato com as pessoas, todo mundo foi achando a ideia bacana, foi aderindo. E eu falei, bom, agora pensar nessa metodologia, né? Como que a gente vai fazer para não ser mais um debate?
como que nós vamos legitimar todas essas discussões como representativas do setor, né? E aí a gente já tinha o resultado das eleições e começamos uma construção de uma metodologia pensando na cadeia produtiva do audiovisual, né? E aí se formam os GTs, convidando coordenadores que já eram colaboradores nossos para facilitar o processo, porque ninguém estaria sendo remunerado para isso, seria uma doação mesmo, né, de tempo, de experiência. E a partir dessa formação dos GTs, eu até falei, gente, a gente não pode ficar conversando com a gente mesmo. Nós vamos ter que misturar essa conversa, porque eu já vinha de uma experiência em Ouro Preto na preservação, né? Que todo ano eu falo, como que nós vamos fazer com que os realizadores, os produtores, tenham a bandeira da preservação como ponta de lança de seus trabalhos. Porque se eles estão fazendo filme, esses filmes têm que ser pensados para dar acesso a todas as gerações que estão por vir. Então, veio a ideia da transversalidade, né? Vamos, então, conversar a preservação com a produção, com a distribuição, com a formação. E eu acho que esse foi o diferencial do resultado da riqueza, que é essas 17 diretrizes que são transversais a todos os grupos e o conjunto de documentos que vão ser representativos nas especificidades de cada GT. Eu queria perguntar sobre a distribuição desse documento, que não envolve apenas o Ministério da Cultura. Você poderia dizer outras organizações, órgãos que serão imediatamente, enfim, contemplados com esse documento, com essas sugestões, recomendações? Olha, o audiovisual virou a bandeira da nossa vida, né? A centralidade, né? Eu falo, inclusive, na nossa campanha, tudo é audiovisual. Sim. Então, assim, se a gente pensar que as imagens, né, a produção de conteúdo no celular, os órgãos, as entidades de guarda, né, seja um Arquivo Nacional, uma Cinemateca Brasileira, o cinema, os museus, enfim. Então, o audiovisual está em todo lugar. A nossa ideia é que esse documento chegue a esses ministérios, né, das mulheres, direitos humanos, meio ambiente, da fazenda, mostrando aí cada viés da indústria, né, de ser um instrumento que possa dizer, denunciar, mostrar em tempo presente, que pode ser resgatado, a necessidade de preservar. Então, eu acho que a nossa proposta é formar uma agenda em que faça com que esses documentos cheguem oficialmente a todos os órgãos competentes que possam, a partir deles, ajudar a formar políticas públicas, né, a fortalecer ações já existentes e também conversar nos governos, nos municípios e tornar documento de acesso público para consulta através das nossas plataformas. Para encerrar, como um jornalista vindo de São Paulo, eu queria saber novidades da edição, né, da Mostra Tiradentes de São Paulo. Tem alguma novidade? Você vai testar alguma mudança no formato que era tradicionalmente realizado em edições anteriores e presenciais? Tem uma data estipulada para a realização da edição? A gente vai estar em São Paulo de 23 a 29 de março para a 11ª edição da Mostra Tiradentes de São Paulo. A gente já sabe, numa parceria com o Sesc São Paulo, né? Então a sala Cine Sesc vai ser a sala principal de exibição e discussão. E a ideia é ampliar o que a gente discutiu aqui. Então a gente sempre leva para São Paulo os vencedores, né, os filmes vencedores, as mostras competitivas, também um diálogo com a produção paulista e essa possibilidade do que a gente vivenciou aqui em Tiradentes, que merece mais atenção, que merece aprofundar na discussão, é onde que a gente vai conceber no curto espaço de tempo essa programação, esse formato, para que o cinema mutirão tenha mais adeptos em todos os sentidos. Maravilha de saber a data. Estarei lá. Obrigado, Raquel, pela disponibilidade.